paz e bem. Me chamo Joatan, sou de Santa Teresa, Espírito Santo, e sou vocacionado da província Nossa Senhora dos Anjos, dos Frades Menores Capuchinhos. E fui convidado a falar um pouco sobre a minha vocação e minha experiência vocacional. Bom, eu me senti chamado em 2018, eu tive um encontro muito forte com Jesus, vamos dizer assim, em que basicamente, é muito difícil falar sobre vocação no sentido, o meu encontro com Jesus, porque foi muito impactante ser chamado por alguém que te ama tanto, um Deus que ama tanto. Então, antes do meu chamado, eu era muito ignorante, vamos dizer assim. Vou contar uma história bem rapidinha. Eu era muito ignorante no sentido de saber as coisas da igreja. Eu não me interessava, não dava a atenção necessária, não cumpria os preceitos, não sabia quem era Deus. Por mais que eu tinha feito catequese, por mais que eu tinha toda a formação na igreja católica que meus pais me deram, mas eu era muito ignorante. Eu dava atenções para outras coisas menos importantes. Então, em 2018 eu fiz o EAC, Encontros de Adolescentes com Cristo, e foi uma introdução ao que seria ser meu chamado. Eu tomei algum gosto, um pequeno gosto pela leitura da Bíblia, com pequenas práticas de oração, logo depois do encontro do EAC. E aí, num dia eu tive um encontro, vamos dizer, com a palavra, a palavra viva, em que eu me senti chamado. Foi carta de São Paulo a Timóteo, em que fala para não se descuidar por ser jovem, mas sim para ser exemplo. Então eu me senti muito chamado ao ler essa carta, mas ao mesmo tempo não foi essa o empurrão que eu precisava para pedir o acompanhamento para os frades. Foi logo depois em que, ao ler essa carta, eu fiquei meio desorientado, porque até então eu nunca tinha sentido, não no quesito de sentimentalismo, porque para acreditar tem que sentir, mas eu senti algo diferente. Eu senti que alguém me amava mais do que qualquer pessoa, através daquela pequena leitura. Então, eu sabia que era Deus, mas quem é esse Deus? Quem era esse Deus? Eu não sabia, não tinha dado a importância necessária. Então eu fui estudar, aumentei as minhas orações, vamos dizer assim, tive a prática da oração mais firme, até que um belo dia, eu fui para a celebração, a missa no domingo, e aí eu pedi para Deus, para Ele mostrar pelo menos um pouquinho quem Ele era, porque eu precisava de um norte, eu precisava de saber, meu coração ficou muito inquieto. Então nesse dia Ele se deu a conhecer através de um morador de rua. Então esse foi o meu encontro mais pessoal, mais íntimo com Jesus. Foi nesse dia que eu senti que Ele está presente, sinto até hoje um ensinamento da igreja, que Ele está presente no nosso próximo, que Ele está presente em nós, que Ele está presente, o reino de Deus está no meio de nós. Foi a partir desse encontro, que eu tive necessidade de responder. Foi algo quase que imediato. E aí, quando você vai tendo um conhecimento mais profundo sobre o mistério da redenção, sobre a cruz, sobre a ressurreição, quando você se coloca à disposição para conhecer, a ter vontade e buscar, ir atrás, você acaba querendo mais, estar mais perto, estar em união, em contato com esse Deus que ama a gente de um modo insuperável. Então a minha vocação é é uma resposta para esse amor de Deus que é tão enorme por mim, por você que está me assistindo, por nós.
é uma dádiva, uma grandeza que eu não consigo e ninguém consegue falar. O amor de Deus é muito grande, é algo tão vivo no nosso meio, é algo tão marcante que é impossível não dar o sim, não responder. Estou feliz em compartilhar um pouco da minha experiência vocacional com vocês. Espero continuar nessa caminhada minha, né, como aspirante, postulante, né, de estar sempre a mais, sempre respondendo. E peço a oração de cada um de vocês, por nós, vocacionados, pela província, pelos frades, né, no geral, que estão dando a atenção necessária e sempre conosco, vocacionados, acompanhando de pertinho. Então peço a oração, muita paz e bem. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.